vamos debater, vamos ouvi-lo. Ele vai falar de uma coisa muito importante. Ele me deu uma colinha de manhã, que é para não causar repulsa também. Vai falar do papel do engenheiro nessa sociedade e nesse processo em que nós estamos, entre outras coisas, né, Estopa? Então, eu agradeço, Pamela, a oportunidade. Estou aberto para poder debater, responder o que for, mas é com muita honra que eu passo a palavra agora ao nosso convidado. Muito obrigado, Estopa. Por favor, vamos aprender um pouquinho contigo aí. Bom, eu queria começar agradecendo vocês, lógico. Eu acho que eu aprendo muito mais com vocês do que vocês aprendem comigo, porque a construção do meu trabalho é exatamente essa: observar como que é a reação do público, a reação das pessoas para a ideia um pouco diferente e ir me adaptando e aprendendo, até para tentar criar uma linha discursiva que não causa essa repulsa que ele falou. E hoje eu vou trabalhar exatamente nesse sentido. Quem conhece o meu trabalho, tanto no meu canal como no Brasil 247, sabe que eu sou brincalhão. Eu costumo usar pejorativos para as pessoas que pensam diferente, mas eu estou dentro de uma universidade federal e eu já começo falando que eu não estou falando com pessoas comuns. Na economia a gente gosta de falar do top 1%, que são, obviamente, aquelas pessoas que têm a maior parte da riqueza do mundo, né? Parece que o top 1% tem mais de 90% da riqueza mundial. Com vocês eu penso que eu estou falando com o top 1% em intelecto, em termos de inteligência. Então, obviamente eu não vou tentar reduzir demais o nível de diálogo. A finalidade é exatamente tratar futuros engenheiros como futuros engenheiros. Pessoas que sabem usar dados, pessoas que sabem analisar as coisas colocando o raciocínio acima da emoção. Então eu vou tentar direcionar dessa forma hoje, porque, em primeiro lugar, vocês são multiplicadores do que eu estou falando aqui. É impossível tirar as pessoas que têm uma ideia um pouco diferente a respeito da importância da greve, tirar essas pessoas de casa para elas virem aqui participar de uma palestra dessa. Então a primeira responsabilidade é suas, é de avaliar o que eu estou falando e multiplicar. E um ponto também que eu considero muito importante para a construção desse tipo de diálogo é o contraditório. Eu sou extremamente aberto ao contraditório. Então, se vocês quiserem anotar as perguntas mais difíceis, as confrontações mais tenebrosas para mim, eu agradeço, porque eu não estou aqui para ser o dono da razão, estou aqui para construir conhecimento. Eu fiz uma super cola e vou tentar seguir aos poucos os passos dessa cola, e eu vou fazer isso sentado, porque eu tenho o costume de fazer isso sentado sempre nos programas. Bom, o primeiro ponto que eu falei com vocês é a questão do top 1%. Então, nós vamos conversar com futuros engenheiros e, obviamente, com doutores, pós-doutores, porque a gente precisa saber conversar também com os professores das universidades, considerando que a gente não está conversando com idiotas. Nós estamos conversando com as pessoas mais inteligentes desse país. Se não fossem, não estariam aqui. Então, onde que existe uma coisa que está dando errado? É na compreensão a respeito das políticas econômicas que a gente está vivendo hoje. Não é que as pessoas são imbecis e estão deixando a emoção falar mais forte. É porque algo muito forte foi criado para conduzir a emoção dessas pessoas. Então, primeiro, a gente precisa, na hora de conversar com os nossos colegas, a gente precisa ter esse respeito. Olha, o cara não é imbecil, senão ele não estaria aqui. Então, eu vou analisar aqui esse discurso considerando pessoas que colocam em primeiro lugar os interesses pessoais, porque por mais que uma pessoa consiga ser altruísta, antes de mais nada, ela é egoísta. O bom altruísta é aquele que consegue ter um pouquinho de altruísmo, porque o egoísmo sempre vai falar mais alto. E segundo, como a gente está falando dentro de uma universidade federal com pessoas extremamente qualificadas, eu acho que é importante a gente considerar a importância de dar mais valor aos dados concretos do que aquilo que a gente gostaria que fosse verdade. Quando você começa a criticar alguma coisa, a tendência natural é você pensar: eu gostaria que isso fosse verdade, então eu vou lutar para defender essa ideia. E muitas pessoas estão tentando alicerçar o seu ponto de vista em cima de coisas que não são reais, porque elas querem se iludir daquilo. Então, para fazer uma comparação, já que eu estou dentro de uma escola de engenharia, eu adoro falar sobre esse assunto, é aquela história de um pedreiro que sempre viu um determinado pilar sendo construído de uma forma, uma fundação sendo construída de uma forma, e toda vez que ele for tentar fazer alguma coisa, ele vai simplesmente fazer daquela forma. O engenheiro já sabe analisar a condição do solo,
calcular, obviamente, qual que é a superfície que está recebendo a carga e ali calcular qual vai ser a carga, distribuir a carga e ver se o prédio vai cair. Então é a diferença do que viu demais e leva com emoção com o cara que estudou e sabe o que tem por detrás daquilo. É como todo lado aqui do Zambroni, que é da área de elétrica, eu vou contar para vocês uma história básica de como que o meu sogro nunca conseguiu trabalhar como eletricista, porque ele sempre discutia com os engenheiros. Então, o engenheiro falava, olha, eu quero que você faça um circuito aqui com fio 2.5. A máquina era grande, mas o consumo era baixo, e meu sogro chegava e colocava um fio 25 milímetros para poder suprir, às vezes, 1000 watts, por causa do tamanho da máquina. O engenheiro não trabalha dessa forma. O engenheiro tem, obviamente, o consumo da máquina e não olha o tamanho da máquina, ele olha o consumo. Então, na engenharia, a gente olha dados, a gente olha fundamentos e não fica vivendo dessa forma empírica como o pedreiro que vai repetir a coluna do prédio anterior, numa situação completamente diferente, ou então o eletricista que olha o tamanho da máquina sem saber do consumo e já coloca um fio proporcional ao tamanho da casca da máquina. Então, é basicamente isso. E dessa forma eu falo com vocês que existe uma lógica macro, uma lógica geral, que difere um pouco da lógica do interesse pessoal. Bom, nesse primeiro ponto eu queria falar com vocês da importância da gente respeitar o espaço e respeitar o nível das pessoas que também compartilham esse espaço. Não tem idiotas aqui, são pessoas inteligentes. Os servidores aqui, que são servidores que ocupam os cargos mais, entre aspas, baixos, eles passaram em concursos dificílimos, então são só pessoas altamente qualificadas. E eu queria agora falar um pouquinho de mim, só que eu não vou falar do que eu sou, porque o professor falou um pouquinho, eu acho mais importante falar o que eu não sou, porque todo o discurso que é trazido contra medidas políticas liberais normalmente é taxado como discurso comunista. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar que eu não sou é comunista, e me desculpem as pessoas que são comunistas aqui, mas eu não sou comunista. E como eu falo da lógica pessoal e da lógica social, quando a gente parte para a lógica social, tem aquele raciocínio que eu não vou tentar ser dono, que é de Rawls, que se você parte para uma ideia de que tudo tem que ser igual, um pensamento igualitário, como você vai incentivar uma pessoa a ficar virando a madrugada para aprender toda a série de cálculo para depois ganhar a mesma coisa que um camarada que começou a trabalhar com 17 anos de idade carregando caminhão? Não tem jeito, a lógica igualitária não funciona. E por isso eu não sou comunista nessa visão macrosocial. Na visão pessoal, eu sou totalmente contra o comunismo, que para eu estudar engenharia, vou contar um pouquinho da minha história, eu estava trabalhando na Toyota como eletricista, eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia, e quando eu chegava no hotel, que eu estava dormindo no hotel, eu tinha que fazer meus trabalhos. Então foi muito pesado para mim imaginar que eu lutei assim tanto para depois uma pessoa que simplesmente não fez absolutamente nada vai ganhar o mesmo tanto que eu. Então, eu não acho que a gente defende um estado de bem-estar social partindo para o radicalismo do comunismo, principalmente numa universidade dificílima de entrar como essa, porque você está desprezando completamente o esforço das pessoas para entrarem aqui. Então, eu não sou comunista. Outra coisa que eu não sou é partidário. Eu acho que o partido tem que defender aquilo que é melhor para o país. Então, se hoje trocassem a ideologia do pior partido da história da humanidade, que é o PSDB, e o PSDB passasse a ter uma ideologia pró-nacional, para o crescimento da nossa indústria, valorização dos nossos engenheiros, eu não teria problema nenhum em ser PSDB. Da mesma forma, eu não sou idólatra. É lógico que a gente tem os políticos que a gente considera que são mais compatíveis, mas eu não teria problema nenhum em aplaudir o atual presidente se ele fizer alguma coisa boa para o país. Então, meu problema não é com aquela pessoa, eu não admiro necessariamente aquela outra pessoa, mas o que eles fazem. Significa que a mudança de postura do Bolsonaro me levaria a elogiar o Bolsonaro. Então, pronto, não sou idólatra. E por fim, eu não sou bitolado. O que significa que eu estou falando isso aqui porque eu acredito no que eu estou falando. A propósito, quando eu fui para a Inglaterra, antes de estudar ciências sociais, eu tinha uma ideia muito mais liberal que eu tenho hoje, e foi estudando economia e ciências políticas na Inglaterra, ou seja, não nos livros do MEC, foi lá que eu descobri que essas medidas políticas são fantásticas para os países desenvolvidos e não para o Brasil. E eu, inclusive, já acreditei nas teorias do Aécio. Tem um vídeo que eu fiz que fala que eu já fui eleitor do Aécio. Então, mudar de lado, quando você consegue edificar um pouquinho daquilo que você está aprendendo, para te dar condições para entender que você pensava errado, isso para mim não é vergonha. Então, já que eu falei um pouquinho do que eu não sou, eu vou passar para outro ponto agora, que é o ponto-chave do que está acontecendo aqui hoje. Os cortes, né, gente? Cortes são em tudo e para todos. É muito importante que as pessoas entendam que não existe essa coisa de que os cortes vão ser para os cursos de humanas porque formam comunistas.
Os cortes são em tudo, para todos, e ainda que não existam cortes em termos de números para servidores, por exemplo, do Poder Judiciário ou do Ministério Público, o corte vai ser em poder de compra, porque o Brasil não está arrecadando dinheiro e na economia tem uma coisa muito lógica. Se não tem dinheiro, o país vai ter que imprimir dinheiro para pagar juiz, para pagar promotor, para pagar professor que ganha 30 mil reais por mês e o poder de compra vai diminuir. Então, o corte é em tudo. E eu vou começar falando com vocês sobre a questão geopolítica, que ela é muito importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. Se a gente tenta reduzir o problema do Brasil hoje a uma briguinha entre PT e Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, não existe, isso não é o grande problema nosso. Não existe forma da gente tentar, dentro de um campo intelectual de nível mais alto, reduzir dessa forma. A gente pode até fazer isso com as pessoas que estão lá embaixo na esfera intelectual. Mas quando a gente fala no nível acadêmico, que é o nível da Unifei, não faz sentido a gente tentar discutir que o erro é Bolsonaro, que o erro é Lula, que o erro... Não é isso. O problema é muito maior que isso. Eu vou falar com vocês sobre as duas visões e vou falar com vocês por que eu tenho um posicionamento a respeito do não liberalismo conforme ele está sendo trazido para o Brasil. E esse é talvez o maior obstáculo, porque foi exatamente aí que as escolas liberais mais trabalharam. A ideia de que o liberalismo é uma garantia de sucesso para todos, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui se sentem pessoas esforçadas, pessoas que lutam, então por isso o discurso da meritocracia vai conquistar qualquer um, porque o discurso da meritocracia é aquele discurso que, se você se esforça, você consegue. E olha, eu vou contar para vocês que estatisticamente é mais fácil uma pessoa da base da pirâmide chegar ao topo da pirâmide ganhando uma loteria. Eu volto a falar, eu falo em dados, não em ideologia. Se você pega a probabilidade de uma pessoa ganhar na loteria, ela é maior do que uma pessoa repetir a história contada do Bill Gates. Não tem nada a ver com a realidade dos fatos. Nenhum de nós aqui tem condições de chegar hoje e marcar uma reunião com o dono da IBM. Ou seja, a história do Bill Gates que conquista muita gente é uma história mal contada, porque só de ter condições, de ter acesso ao dono da IBM, significa que o cara tem um capital social, no sentido de pertencência à sociedade, muito maior do que simplesmente ter uma grande ideia. Então, a visão liberal na geopolítica, ela traz uma ideia de que o mundo vai ser mais próspero se cada lugar se especializar em determinadas coisas. O que significa que, por que nós vamos lutar por uma indústria brasileira que é menos produtiva que uma indústria da mesma coisa na China ou no Japão? Essa visão liberal ela é uma coisa muito linda, porque ela apresenta aquela fronteira de possibilidade de produção que todo mundo estuda, né, em economia, microeconomia. É uma coisa fantástica. Você pensa, nossa, que coisa maravilhosa, nós estamos tendo um governo comunista que não deixa a gente expandir a fronteira de possibilidade de produção. Todo mundo fica muito iludido. Estamos protegendo a nossa indústria com tarifas internacionais. Isso não pode acontecer. É uma visão muito bonita. A visão real que eu trago para vocês, eu não vou nem falar que ela é uma visão minha, é a visão do presidente dos Estados Unidos, é a visão do Trump, que é a visão de que ele tem que sim proteger a indústria americana. Ele tem que dificultar a entrada de produtos produzidos fora dos Estados Unidos, porque senão a indústria americana ela simplesmente para. Afinal de contas, você pode até comprar muito barato de fora se você tira a tarifa dos produtos internacionais, mas se você não produz dentro do seu país, você vai comprar com que dinheiro? Então, para confrontar a ideologia pregada pelas agências americanas com a realidade nossa, basta a gente usar o posicionamento do presidente dos Estados Unidos, que vai totalmente contra as agências que estão dominando essa ideologia que está preponderante hoje dentro do Brasil. E aí, então, a gente precisa pensar no papel do Brasil no resto do mundo. Primeiro, a gente precisa contextualizar o Brasil. O Brasil tem uma população gigantesca. A última vez que eu vi, eram 207 milhões de habitantes. Ao mesmo tempo, a gente tem uma condição energética que é invejável, talvez até para outros planetas, porque a gente tem condição de produção de energia através de recursos hídricos, a gente tem uma quantidade enorme de ventos. Eu imagino que algumas pessoas aqui já devem ter feito algum tipo de estudo da EP, né, que é a empresa de pesquisas energéticas, provavelmente o professor deve ter indicado. Quando a gente presta atenção no potencial energético brasileiro, a gente vê que a gente está muito à frente ao potencial energético da China, tanto é que a China está produzindo com nuclear. Então a gente tem uma capacidade de produção gigantesca, a gente tem um povo muito grande, e a gente tem recursos, ou seja, debaixo da nossa terra a gente tem condição de tirar coisas para fazer absolutamente tudo. O que coloca o Brasil como um dos maiores potenciais concorrentes do mundo.
Significa que o Brasil ele tem a riqueza real, enquanto os Estados Unidos têm a riqueza especulativa. Os caras conseguem emitir um papel moeda que é aceito no mundo inteiro, mas o que tem valor de verdade é a nossa energia, porque sem ela o Canadá para, por exemplo. A Europa não consegue viver sem aquecimento de casa. Então é uma coisa básica. Nós temos a verdadeira riqueza, enquanto eles têm a capacidade de especulação. É uma troca muito básica. E, na realidade, quando a gente pensa no Brasil de 2014, eu volto a dizer, nesse momento não é questão de usar emoção. Em 2014, é preciso dizer que eu ainda acreditava no liberalismo, porque eu não tinha estudado nem política, nem economia, e eu volto a falar com vocês, está lá no meu vídeo, nunca escondi isso ninguém, eu já fui eleitor do Aécio. Em 2014, o Brasil tinha o menor desemprego da sua história. O menor desemprego significa maiores salários. É uma troca muito simples. Na hora que aumenta a procura por empregados, os salários aumentam. Se você consegue aumentar o desemprego, você consegue reduzir os salários. Qual que é a realidade nossa de hoje? Nós temos a maior crise de empregabilidade da nossa história. Hoje, nós temos o maior desemprego da nossa história. Nós temos uma crise social, as pessoas não conseguem se unir porque existe uma percepção que o inimigo está dentro do Brasil. Eu vejo isso, é uma coisa que acontece com a gente, que a gente escuta a ideia de que determinado, aí a gente usa os pejorativos, o é petralha, o é reacinha, a determinado reacinha fez isso, determinado petralha fez aquilo. É a tendência nossa de achar que o inimigo está do nosso lado. Mas o inimigo não está necessariamente do nosso lado, porque se a gente conseguisse unir de volta a amizade dos petralhas, reacinhas, mortadelas e coxinhas, seja o pejorativo que for, mas enfim, liberais e nacionalistas, se a gente conseguisse reunir isso, a gente voltaria a produzir mais. Produzindo mais, a gente voltaria a empregar mais. Empregando mais, a gente voltaria a ter mais PIB e automaticamente mais salário. O Brasil de hoje é um Brasil completamente desconectado em termos de indústria. Por quê, gente? E agora eu peço desculpas para falar uma coisa que é controversa, mas deixo bem claro que esse ponto é a opinião pessoal minha e está começando a aparecer de uma forma muito clara agora, mas a visão que eu tenho é que, por essa questão geopolítica, uma concorrência internacional, vamos pensar países como grandes empresas. O Brasil sofreu uma interferência internacional através da Operação Lava Jato, que muitas pessoas acreditam que é uma luta contra a corrupção, mas eu sempre apostei na ideia de ser um mecanismo de reposicionamento geopolítico brasileiro. É uma luta contra o PT? Não é uma luta contra o PT. Se o PT tivesse aceito o posicionamento geopolítico que existe hoje, ele teria ficado no poder. Então, basicamente isso. Não é o partido, não é o personagem que está à frente do partido, mas simplesmente um acordo internacional. Estados Unidos e Israel conseguiram realmente modificar o cenário industrial brasileiro. E nós passamos por um processo pesadíssimo de desaprendizado industrial. A indústria nossa, ela era conectada, porque, não preciso nem de explicar isso de novo, eu só vou mencionar, mas uma empresa só produz um carro porque tem uma outra empresa que está produzindo uma peça, e essa empresa que produz uma peça compra, às vezes, um parafuso de uma outra empresa que compra o metal de uma siderúrgica, que necessita, obviamente, da extração e assim por diante. No momento que a gente teve essa desconexão industrial, através da quebra de algumas indústrias brasileiras, a indústria foi toda se desconectando. Essa indústria toda desconectada, eu pergunto para vocês como potenciais investidores, se hoje vocês tivessem, vamos pensar aí, 100 milhões de reais em mãos para investir, e você tem opções como o Vale do Silício, logicamente, que todo mundo conhece, sabe o que é. Você tem opção como a China, não sei se vocês sabem, mas na China você, além de abundância de energia elétrica, você tem parques industriais onde você tem vapor tubulado. Então é mais ou menos assim, os caras chegaram ao ponto que eles não precisam nem de ter o trabalho de converter a energia, converter o calor em vapor e depois pegar o vapor e gerar uma turbina para transmitir energia elétrica. Não, os caras transmitem um vapor tubulado mesmo, e ali você tem condição de girar a máquina com vapor tubulado. Aí você monta uma indústria, você tem uma fábrica de parafuso do lado, do outro lado você tem uma fábrica do outro componente, está tudo ali do lado. E aí eu te pergunto, qual que é a motivação que você tem para investir no Brasil, onde tem uma confusão política, uma confusão ideológica, não se sabe se o Lula vai ser solto e vai modificar as leis trabalhistas pró-trabalho, não se sabe se o Lula continua preso e aí as leis trabalhistas flexionadas contra o trabalhador continuam mantidas, não tem estabilidade política, social e econômica. Então não tem nenhuma vontade de investir no Brasil de hoje. Essa é a realidade. Se eu tivesse esse dinheiro, com todo o amor que eu tenho ao Brasil, a minha responsabilidade de empreendedor me levaria a investir na China. Isso é a realidade. E quem falar coisa diferente vai estar mentindo. Esse é o problema. E agora que eu falei sobre essa questão geopolítica,
Eu queria falar com vocês sobre um pouco da história do Brasil liberal, que eu chamo de Brasil liberando. Eu vou começar resgatando um evento do liberalismo brasileiro que impactou com certeza nessa região, em especial na área de microeletrônica, desenvolvimento de equipamentos de telecomunicações, que foi a privatização das telecomunicações brasileiras. Muita gente vê a privatização das telecomunicações como sendo responsável pelo avanço tecnológico que a gente teve nas telecomunicações, né? Esse é o discurso que é sempre repetido na hora que se fala em privatização do sistema de telecomunicações. Olha, se não tivesse privatizado, a gente não teria tido condições de atender quantas pessoas a gente atende hoje. Se não tivesse privatizado, até hoje a gente teria aí linhas telefônicas esticadas, não teria o telefone celular. A gente ignora completamente dados, e eu volto a dizer, não é lidar com a emoção nesse momento, é lidar com aquilo que a gente está estudando, lidar com a lógica, com dados, e considerando que aqui dentro tem o 1% mais inteligente do Brasil. Então, olha, gente, o que trouxe o avanço das telecomunicações foi o avanço da microeletrônica. Antigamente, quando as telecomunicações realmente utilizavam fios esticados da casa do cliente até uma central, né? Quem é da área de elétrica e eletrônica sabe o que é um relé. Era uma central de relé que comutava um telefone no outro, era uma coisa de outro mundo. Hoje a gente consegue, quem é da área de informática e mexe com eletrônica e também, vocês já devem ter montado o servidor VoIP com asterisco, que é a coisa assim mais fácil de montar. Você pega um computador antigo, você consegue comutar 500 ligações ao mesmo tempo. E você fala comigo que a privatização, você não está privatizado e você consegue hoje montar uma central telefônica para toda essa universidade, colocando um telefone dentro de cada sala com R$2.000. E tem gente que insiste em dizer que foi porque privatizou. Aí a pergunta básica que eu faço: os Correios continuam entregando carta a cavalo? Não. Os Correios utilizam o mesmo sistema de escaneamento de código de barras, o mesmo sistema de logística, a mesma otimização que é estudada na engenharia de produção para fazer entrega de mercadorias, da mesma forma que o FedEx. Inclusive, dentro do Brasil, não existe empresa nenhuma que é mais eficiente que os Correios. Então, é a privatização? Não, gente, é o desenvolvimento tecnológico. Da mesma forma, a gente pode dizer, a Caixa, quando você entra na Caixa, você tem lá todo um sistema para você fazer saque. Na Caixa e Banco do Brasil, tem lá a biometria, da mesma forma que os outros bancos, os computadores estão lá todos coloridos, né? Poderia ser na Caixa aquele computador, que aquele primeiro monitor, eu acho que vocês nem chegaram a conhecer, aquele verdinho, mas não é colorido, como o do Itaú. A pergunta básica é, foi a privatização? Não, não é a privatização, é o desenvolvimento, isso é uma coisa natural. E aí, só para concluir esse raciocínio, por que as universidades federais brasileiras são melhores que as privadas? Então não tem nada a ver com a privatização. Então, essa questão da experiência liberal no Brasil, ela custou para essa região a perda de todo o desenvolvimento tecnológico de telecomunicações que as empresas brasileiras privatizadas hoje utilizam. Então, se a gente tem uma gigante como a Huawei lá na China, é porque essa gigante foi retirada de dentro do Brasil e vários empregos de engenheiros que poderiam estar desenvolvendo equipamentos de telecomunicações foram enviados para fora do Brasil, porque o privado foca no lucro, a estatal foca no desenvolvimento interno. É basicamente isso. E aí eu falo com vocês da nova experiência liberal brasileira. Para falar da nova experiência liberal brasileira, eu gostaria de falar com vocês que eu nunca tive o prazer de receber nem férias e nem 13º. Então não estou falando para o meu próprio umbigo. A única vez que eu tive carteira assinada foi com meu pai, e meu pai não me pagava férias e 13º. Eu ficava muito sem jeito de levar ele no Ministério do Trabalho. Nunca processei meu pai, então eu nunca recebi. Eu sempre tive essa tendência. Eu trabalho, falei com o professor Zamboni, eu trabalho como eletricista desde molequinho quase. Eu comprava a revista Saber Eletrônica, que já deve ter até acabado, quando eu tinha 9 anos de idade. E meu presente de 9 anos foi um ferro de solda. Eu ficava desmontando uma coisa para montar o que estava na revista. Mas enfim, então eu sempre tive essa tendência de procurar um servicinho aqui, procurar um servicinho ali. Então eu sempre fui meritocrata nesse ponto. E não estou falando de férias e 13º por minha causa. Eu estou falando que a primeira reforma trabalhista do Temer, ela criou um caminho por fora das leis trabalhistas. Esse caminho por fora das leis trabalhistas, ele foi visto de uma forma micro, ou seja, o empreendedor, ele vê esse caminho por fora como uma coisa fantástica, porque ele observa imediatamente uma redução na folha de pagamento. O dono do supermercado fala, olha, eu estou reduzindo R$100 mil na minha folha de pagamento por causa dessa mudança, porque agora eu posso contratar terceirizado.
Só que todos os clientes desse supermercado passam a não ter férias e 13º. E todo mundo sabe da lei da oferta e da procura. Não pensem vocês que distribuir férias e 13º nas parcelas do salário resolveria para dar para o próprio trabalhador o poder de definir onde ele vai gastar férias e 13º e quando ele quiser, porque você causa um aumento do dinheiro na economia, automaticamente esse aumento de dinheiro é neutralizado pela inflação. Todo mundo começa a receber férias e 13º no mesmo momento, junto com as parcelas do salário, automaticamente tudo sobe o preço. Férias e 13º deixaram de existir. Por que as férias não têm uma inflação na cesta básica significativa? Porque são presentes, na férias não, Natal, 13º, porque são presentes de Natal, são coisas que as pessoas compram normalmente, que não são inflacionadas. Muita gente deixa o 13º para pagar os impostos do início de ano. Então você distribui isso, você reduz o salário real da pessoa, e mesmo que você pague por mês, você não resolve o problema. Mas e para engenharia? Como que a gente pode falar sobre essa nova reforma, esse novo liberalismo? Eu vou começar falando, obviamente, sobre a engenharia civil, porque é impactada diretamente, mas quando a gente pensa numa edificação, quando a gente pensa nos projetos de engenharia civil, a gente leva junto todas as engenharias, porque dentro de uma empresa de engenharia civil, obviamente tem um engenheiro eletricista, obviamente tem um engenheiro de produção para coordenar aquela produção, tem projetos ambientais, então tem um engenheiro ambiental, está tudo ali dentro. Então, para a engenharia em geral, eu vou falar sobre um dos pontos do novo liberalismo brasileiro, dessa reforma trabalhista. Quando você passa por fora das leis trabalhistas, você automaticamente tem condições de contratar pessoas sem um fundo de garantia. Ah, mas é um absurdo o governo ficar com um fundo de garantia. Aí eu volto a falar com vocês a seguinte coisa: não vamos pensar no macro, pensem individualmente. Quando você tira o fundo de garantia do governo, porque você é contra o depósito de fundo de garantia, você está tirando o dinheiro que era praticamente todo entregue à engenharia. Então, quando eu falo que a reforma liberal do Temer foi uma reforma contra a engenharia brasileira, e agora eu faço uma crítica pesada ao CREA, que nunca falou isso, eu tenho muita raiva do CREA, porque ele deixou engenheiros enganados. Aí eu conto uma história pessoal: eu fui expulso de todos os grupos de engenharia que eu participava, porque lá eu era um dos únicos que tentava explicar isso, e o povo não queria ouvir isso. Eu falo, ao tirar o fundo de garantia, você tira o sustentáculo da engenharia brasileira. Ah, mas a remuneração é pouca, né? Na poupança renderia mais. Gente, vamos parar de pensar nos outros, porque os outros estão pensando em como fazer para a gente pensar neles. Vamos pensar como engenheiros. Será que vale a pena lutar por um governo que tira esse subsídio da engenharia brasileira? Primeiro ponto da reforma do Temer. Agora vamos pensar no ponto geral, sem falar da engenharia, que obviamente é sacrificada com a menor disponibilidade do dinheiro do FGTS, que está lá destinado à engenharia brasileira, através de obras como, por exemplo, o PAC. Vamos pensar agora numa coisa básica: disponibilidade do dinheiro na economia. Se você é dono de um supermercado, ou filho de um dono de um supermercado, e acha que você ganhou porque agora seu pai paga menos na folha de pagamento, é menos dinheiro também, gente. Se é menos dinheiro na economia, são menos compras, são menos vendas. E agora uma coisa básica: para que produção se não tem consumo? Então, se você tira o dinheiro da economia, automaticamente você diminui a necessidade de produção para atender aquele consumo que diminuiu. E aí a engenharia entra dessa forma. Olha, pode ser uma engenharia de laticínios, porque você vai vender menos leite. Engenharia de produção, porque você vai vender menos produtos. A engenharia de produção está conectada a praticamente tudo. Obviamente, todas as engenharias são impactadas. E agora a gente tem, na sequência, um ataque muito direto à engenharia ambiental, com essa diminuição da necessidade de projetos ambientais. Tudo isso vai impactando diretamente na engenharia. Então, eu posso dizer que é a área mais impactada. E aí eu conecto com o motivo de eu ter vindo para o Brasil. Eu já estava trabalhando na Inglaterra como engenheiro e tive essa proposta de voltar para o Brasil para lutar, basicamente, por um Estado soberano, e eu abri mão do meu emprego lá e voltei para o Brasil. E é o motivo que eu falo que é muito simbólico para mim esse pronunciamento aqui hoje, porque, olha, é muito fácil países desenvolvidos criarem políticas para beneficiar a indústria deles, para beneficiar a engenharia deles, e aos poucos deteriorarem a engenharia nossa. Mas eu não acabei aqui não, eu vou falar um pouquinho mais. Então, eu estava falando com você sobre o FGTS e a gente entra no BNDES.
que foi muito atacado, né? A gente vê bastante pessoas falando que o BNDES deu dinheiro para Cuba, deu dinheiro para Venezuela, e que o BNDES é acessado por pessoas que são amigas do presidente e tal, e basicamente, eu não vou entrar no mérito de corrupção, se está certo ou se está errado, mas é o dinheiro do BNDES que é utilizado para desenvolvimento econômico e para contratação de engenheiros. Se não tem dinheiro do BNDES, você acha que alguém, numa economia que cai, importante, primeiro trimestre, queda do PIB de 0,3%, vocês acham que nessa economia, algum empresário vai ter coragem de entrar dentro do Itaú e fazer um empréstimo para pagar 10% ao ano, para montar uma empresa e te dar um emprego? Não, não vai. E o que acontece é muito básico, volta ao mesmo raciocínio. Eu não vou colocar meu dinheiro no Brasil com todo esse risco, eu vou lá para a China. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o emprego gerado na China gera algum tipo de benefício no Brasil? Obviamente não. E aí eu trago para vocês um pronunciamento do Bolsonaro, que eu volto a dizer que eu estou disposto a elogiar se ele entender que isso não é interessante para a engenharia brasileira. Quem é da área de ambiental aqui, obviamente conhece o processo de microfiltração, nanofiltração, e me chega o Bolsonaro falando que a filtração é uma tecnologia de Israel e que a gente vai começar a filtrar água no Nordeste utilizando uma tecnologia de Israel. Peraí, gente. Olha, eu acho que a filtração é talvez uma das tecnologias mais antigas que existem na humanidade. E se qualquer um aqui perguntar à própria avó, ela vai te entregar um filtro de vela, a diferença é o tamanho do poro. E você vê que o nível de alienação da pessoa levou ele a fazer um discurso entregando para Israel a autoria de uma tecnologia que já é utilizada no Brasil há muito tempo. O que a gente consegue enxergar com isso? A ideia muito clara de que a intenção é a indústria de fora prosperar. E aí eu volto a dizer, vocês estão dispostos, como engenheiros de uma das universidades mais disputadas, talvez do mundo, trabalharem operando uma máquina agrícola ou ficarem dentro de casa de repente fazendo um trabalho offshore, fazendo cálculos para empresas de fora do Brasil, porque dentro do Brasil a gente vai comprar filtro do Israel? E aí eu concluo esse pedacinho aqui, que eu ainda estou no 3, com uma coisa muito básica. A gente precisa concordar com a ideia liberal de que o protecionismo ele é menos produtivo. Sim, se a gente conseguisse ter um país sem interferências, ter um país um planeta completamente pleno, onde um país não usasse sua força para interferir no outro, o protecionismo seria improdutivo. Mas o protecionismo, eu digo protecionismo no sentido de não ser liberal e proteger as nossas indústrias aqui dentro do Brasil, ele pode ser sim menos produtivo sobre um aspecto global, mas sobre um aspecto nacional, para o meu, para o seu, para o nosso emprego e para o nosso desenvolvimento, ele é sim produtivo. Porque se você desprotege a indústria nacional, obviamente a indústria nacional que é menos produtiva morre, mas é essa indústria nacional que te dá emprego. Então o seu emprego morre, e é isso que está acontecendo no Brasil. Quando a gente analisa o liberalismo sob um aspecto superficial, ele é fantástico. O protecionismo é obviamente menos produtivo. Mas quando a gente pensa no nosso emprego, eu prefiro mais ser protecionista, proteger o meu emprego e ver uma sociedade que está pagando um pouco mais porque ela está produzindo numa indústria menos, digamos que tecnicamente avançada, menos produtiva e mais cara, mas pelo menos é uma indústria nossa que gera dinheiro aqui, gera emprego aqui, do que bater palmas porque a gente compra para a China, onde o produto é mais barato, mas em compensação não gera um emprego no Brasil. E pior, nós vamos comprar da China com que dinheiro se nós não estamos empregados? Então, o protecionismo, nesse ponto, é garantia do emprego nosso, principalmente na área de engenharia. E aí eu falo com vocês um ponto, passo aqui para o Novo Brasil, que é a parte que eu considero a mais tenebrosa. Tem muitas pessoas aqui falam de recessão econômica, muitas pessoas aqui falam de crise. E eu vou dar uma notícia um pouco ruim, ou ruim. Quando eu falo ruim, algumas pessoas me corrigem na internet. Quando eu falo ruim, algumas pessoas me corrigem também. Então eu vou usar os dois. Eu vou falar com vocês o seguinte. Uma notícia péssima, porque ela realmente é péssima. A recessão econômica, primeiro trimestre, 0,3% do PIB. Né? Então, o PIB nosso está caindo, primeiro ponto. Segundo ponto, o desemprego teve um aumento de 1.300.000. É um ponto bem negativo.
E aí a gente precisa pensar no seguinte: existem dois tipos de empreendedores, dois tipos de pessoas que colocam dinheiro para produzir dinheiro. Eu não quero necessariamente criticar, porque eu sei que pessoas estão do lado da Vale, mas eu vou contextualizar com a Vale, mas por favor não entendam mal. Eu trago aqui o dono do supermercado e o dono da Vale. Para o dono do supermercado, a economia interna é importantíssima. Para esse cara, se o Brasil tiver com um alto nível de desemprego, esse cara vende menos. Então, para o dono do supermercado, é muito importante que vocês estejam empregados, trabalhando e consumindo, comprando na mão dele. Para o dono da Vale, não. Para o dono da Vale, quanto maior for o desemprego, maior é o desespero de vocês, futuros engenheiros, na busca por emprego. O que significa que para todo empreendedor que coloca dinheiro no Brasil para produzir no território nacional e vender fora, esse desemprego é muito bem-vindo. Então eu falo com vocês que não se iludam que existe uma luta do atual governo para combater o desemprego. Não se iludam que o governo está errando. Não, o governo brasileiro atual, nem o governo Temer estão errando. Eles não querem diminuir o desemprego. Porque, gente, a gente está vivendo um momento muito interessante para o capitalismo, e eu não estou criticando o capitalismo, eu sou capitalista, mas eu estou dizendo que nós estamos vivendo um momento muito interessante para o capitalismo global, que é o momento em que eles podem fazer uso de um país com alto nível de desemprego para produzir com a mão de obra barata. Nós vivemos isso durante o período Fernando Henrique. É aquele momento em que a mão de obra do Brasil ela é tão barata que você consegue produzir, por exemplo, minério. E qual de vocês já ligou para a loja da Vale para perguntar quanto custa uma tonelada de minério? Não é um produto vendido para a gente, é um produto vendido para fora. Então não interessa a economia interna brasileira quando o assunto é produzir no Brasil e vender para fora. Esse tipo de empreendedor, ele quer o desemprego alto. Então, não se iludam que o Brasil está lutando contra o desemprego. Essa conjuntura política e essa administração quer manter o nível de desemprego alto. E eu falo de um novo Brasil, porque nesse novo Brasil, uma coisa que a gente precisa também cair a ficha é que nós estamos vivendo novos salários. Novos salários porque até há pouco tempo atrás, eu vou falar valores fictícios, mas eu vou tentar manter a proporção. Há pouco tempo atrás, o engenheiro ganhava, por exemplo, 10 mil reais. Hoje, ele foi recontratado com um nome bonitinho qualquer, em cada lugar tem um nome. O Zambroni falou comigo que aqui é analista, na região de Ponte Nova é outro nome. Os mesmos profissionais foram demitidos e contratados para receberem 30% do salário. É a crise? Não. Notícia ruim para vocês, ou ruim ou péssima, é o novo Brasil. Esse é o novo equilíbrio salarial da engenharia na situação de alto desemprego. Esse é o ponto mais importante. A gente precisa ter um semancol que essa situação de estagnação econômica não é uma situação de crise que com um pontapé a gente vai sair dela e vai voltar a ganhar 10 mil reais por mês. Não. Se você deixou de ganhar 10 mil para ganhar 3, esse é seu novo salário. Só falta um semancol de locais que mantém o salário alto de forma fictícia, criando empregos fictícios, como por exemplo o analista no lugar de engenheiro. Semancol, esse é o novo Brasil. E outro ponto, isso não é erro, isso é a política econômica atual, manter o desemprego alto para existir uma grande disponibilidade de profissionais de alto nível, disputando uma pequena quantidade de vagas em empresas que produzem dentro do Brasil para vender para fora do Brasil. Eu trago para vocês 2 locais onde eu estudei durante o curso de economia, teve praticamente, digamos que um módulo do curso foi só o estudo desse local e o outro eu tive essa oportunidade de ir. O primeiro deles que eu falo é Bangladesh. O povo de Bangladesh produz roupas, provavelmente essa roupa minha aqui é de Bangladesh, foi produzida em Bangladesh, provavelmente essa também. Eles não vestem as roupas que eles produzem. E o que acontece em Bangladesh, que é um país muito menor que o Brasil, é que eles são utilizados como mão de obra para produção em consumo externo. Utilizam a mão de obra de Bangladesh e pagam um valor extremamente baixo para os engenheiros, para os profissionais de Bangladesh, e os produtos são enviados para fora. É uma coisa muito semelhante ao caminho que o Brasil está seguindo. E eu falo também do caso da Nigéria, porque aí vem a parte que eu acho que mais humilha a engenharia brasileira.
A Nigéria encontrou petróleo. No momento que eles encontraram petróleo, iniciou-se uma operação Lava Jato para varrer o atual governo e colocar um governo que estivesse disposto a entregar o petróleo. E hoje, dentro da Nigéria, o petróleo é controlado pelas mesmas empresas que estão controlando o petróleo brasileiro. O trabalho nas petroleiras da Nigéria é da seguinte maneira: lá no topo da pirâmide existem, obviamente, os engenheiros, que são todos gringos. Não existem engenheiros nigerianos na exploração do petróleo nigeriano. A gente sabe que é, talvez, um dos maiores estoques de petróleo do mundo, e os engenheiros são todos gringos. Lá na segunda linha, onde existem os níveis médios, aqui no Brasil a gente fala técnico, né? Tem um técnico de edificações, técnico, inclusive agora se emanciparam do sistema CREA, parabéns para eles. Lá no meio existem os engenheiros nigerianos. Então, o engenheiro nigeriano, ele é subjugado. Por falta de conhecimento? Não. É uma técnica para manter o salário do nigeriano sempre baixo. Então, o gringo vem ganhar altos salários, e todo profissional, ainda que de nível superior, formado naquele país em exploração, nesse caso eu cito a Nigéria, ganha um salário de 10% do salário do gringo. No Brasil a gente repete isso através dos técnicos, né? O professor Zambroni sabe muito bem que um técnico em eletrotécnica, às vezes, ele tem muito mais capacidade de produção na indústria do que um engenheiro eletricista, mas por questões de status, o engenheiro já chega ganhando 5 vezes mais, e às vezes um técnico em eletrotécnica com 20 anos de experiência, ele não chega no salário do engenheiro. O que a gente tem no Brasil, através dessa comparação de bacharel e técnico, a Nigéria tem nessa comparação do engenheiro gringo, o engenheiro da matriz, e o engenheiro nigeriano. Por que eu estou contando para vocês essa história? Porque essa é a intenção das empresas que produzem em uma economia para vender o produto para consumir em outra economia. Então vocês estão condenados a esse subjugo. O diploma de vocês, por ser um diploma brasileiro, por mais que ele tenha muito mais nível que o diploma lá de fora, ele vai ser subjugado tão somente porque essa é uma estratégia de manter os salários baixos e, com isso, ganhar mais dinheiro. E aí, nesse caso da Nigéria, eu falo sobre um outro ponto que eu considero também muito importante: não tem proteção ao trabalhador e nem proteção ambiental quando se trata do profissional nigeriano. E como eu falei para vocês, o governo não erra, o governo não está errando. Isso está sendo friamente calculado para fazer esse reposicionamento geopolítico brasileiro e essa realocação de salário dos profissionais brasileiros, principalmente os profissionais da engenharia. E o Brasil, ele está sendo reposicionado como um país rural, um país extrativista para a produção de base. Isso é o nosso novo destino. As altas tecnologias, como por exemplo filtros, vão ser desenvolvidas fora. E aí, se vocês não vão ser empregados nem em fábricas de filtros, a pergunta básica é: o que sobra para o engenheiro brasileiro? Produção primária, é isso que fica aqui. Então, não há crise, mas um novo Brasil. E deixa eu ver se sobrou algum novo ponto. Eu não escrevi aqui. Se eu escrevi, eu deixei para trás, mas eu vou encerrar primeiro falando sobre a questão dos funcionários de alto nível. Existe uma resistência muito grande das pessoas que estão no alto nível do funcionalismo público em admitirem que eles fazem parte dessa mudança. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo desse trabalho meu de 3 anos é que não julguem uma pessoa pelo cargo que ela ocupa. Às vezes você conhece pessoalmente um juiz federal, uma pessoa que passou num concurso dificílimo, um procurador, e você vai ver que quando você começa a conversar com assuntos diversos ao assunto de especialidade, ou seja, começa a conversar alguma coisa diversa do direito, essas pessoas são extremamente ignorantes e facilmente manipuláveis. Da mesma forma, eu falo, o engenheiro, às vezes, ele tem uma noção lúdica a respeito do direito, uma noção lúdica a respeito da economia que não tem nada a ver com a realidade fática das coisas. Então, eu falo com vocês como que os funcionários de alto nível estão fadados à redução do salário. Isso é natural. A gente tem problemas seríssimos no Brasil. O primeiro problema é a arrecadação. O governo, ele paga os funcionários públicos, sejam servidores, seja lá qual a qualificação,
Paga isso com impostos, gente. Então, tirando as empresas autossuficientes como os Correios, universidades federais, Poder Judiciário, Ministério Público, eles são recebedores de impostos. Eu vou repetir essa frase porque isso é muito importante nesse ponto. Recebedores de impostos. Por quê? Porque muitas pessoas da classe média, entre eles altos funcionários públicos, abraçaram a causa do liberalismo pela promessa de redução nos impostos. Aí você nota, todos aqui têm obviamente conhecimento muito grande de matemática, e para vocês vai ser muito fácil, mas eu garanto que para um juiz de direito e para um procurador isso é um obstáculo gigantíssimo entender. É muito fácil a gente entender que os impostos, eles podem chegar num grande pote, e desse pote são retirados os salários desses servidores. Quando esses servidores são cooptados pelo discurso de uma criança como Kim Kataguiri, de que precisa se lutar contra os impostos, porque os impostos estão sendo utilizados para tratar de vagabundo, o servidor público não entende que ele não está lutando contra ele pagar impostos, mas contra a política de impostos. E se a gente para de arrecadar impostos, e olha, o servidor público está lutando porque tem um abatimento na folha de pagamento de R$1.000, em contrapartida, o dono da van está lutando para não ter que pagar, sei lá, R$1 milhão por mês de impostos. O servidor público vai conseguir ficar livre desses R$1.000 na folha de pagamento, mas o dono da van também. E a pergunta básica é: de onde vai vir o dinheiro do servidor público se você acaba com a política de impostos? Então, você percebe que, ainda que sejam pessoas que passaram em concursos de altíssimo nível, quando saem um pouquinho da área de especialidade, eles são sim manipuláveis, eles são dobráveis. Então a gente precisa ter essa delicadeza para conversar com essas pessoas, para que eles entendam que as políticas que estão sendo empregadas no Brasil não são políticas interessantes para nenhum funcionário público. Não são políticas interessantes para nenhum trabalhador brasileiro, nenhum, mas são interessantes para aqueles que querem produzir no Brasil para vender lá fora. Então essa questão de que o servidor ele é um recebedor de impostos é uma questão importantíssima para a gente mudar a cabeça do servidor na hora que ele começa a ir nessa loucura de proteger esse liberalismo econômico. E para concluir, eu falei com vocês que, eu não sei se eu falei, mas a minha intenção foi falar primeiro sobre a profissão de engenheiro, para depois falar sobre as escolas de formação de engenharia, porque são coisas conectadas. E agora eu consigo concluir, depois de tudo isso, para vocês, que o corte nas educações, na educação, nas verbas para a educação, não é um erro do governo, é uma estratégia. O que a gente está vivendo hoje, esse corte na educação, essa discriminação dos professores, e olha, acreditem, nós temos hoje jovens que são contra a academia, são contra os conhecimentos científicos. Esse processo de criar dentro do Brasil a ideia de que o conhecimento científico não é bem-vindo, que o professor federal é um vagabundo, que todas as escolas públicas são locais de doutrinação e que muitas pessoas já estão defendendo a ideia de que o verdadeiro conhecimento ele está na Bíblia. A gente tem inclusive testes de imbecilização, como por exemplo a teoria terraplanista, que isso é na verdade uma estratégia de teste para ver até onde o absurdo consegue ser disseminado. Isso é um teste. Não pensem que o Olavo de Carvalho é um idiota. Se ele fosse um idiota, ele não teria conseguido fazer tudo o que ele fez. Então, tudo isso são formas de desmerecer a produção científica, colocar as universidades federais como um peso para a sociedade, desvalorizar o conhecimento científico. Para quê? Porque a educação no Brasil, ela não é bem-vinda para essa nova modalidade política, essa nova conjuntura política que quer o Brasil como um país que vai produzir aqui para consumir lá fora. Ela não está preocupada em desenvolver intelectualidade, não está preocupada em desenvolver engenheiros, não está preocupada em desenvolver conhecimento. Prova disso é que a Embraer virou Boeing Brasil e levou lá para fora toda a parte de desenvolvimento. A intenção dessa nova conjuntura é o Brasil como um país escravo intelectualmente, fanático religioso, se possível, porque eles não querem o nosso cérebro, eles querem os nossos braços. Então, importante que vocês entendam que o impacto da redução do investimento em educação, ele vai ser, sem dúvidas, um impacto sentido ao longo de muitas décadas. Talvez a gente nunca consiga ter de volta o Brasil de 2014. Isso pode ser por causa da desconexão, e que lutar
somente pelo corte de verbas é não entender essa intenção totalmente sistêmica de reposicionamento geopolítico do Brasil. Não é só o corte de verbas, a coisa é muito maior. É um Brasil onde se aproveita os braços e se ignora os cérebros. Então, muito obrigado. Se tiverem perguntas ou confrontações, eu agradeço.